Impressionante tudo isso que a gente está acompanhando no noticiário. Queria te ouvir também, Sakamoto. E para entender um pouco, acho que a pergunta de todo mundo em torno dessa discussão no momento é por que esse tom tão firme, tão forte dessa pressão toda de Alcolumbre nesse momento, batendo o pé na discussão em torno da indicação do STF. Queria te ouvir e entender um pouquinho também quais que devem ser os próximos passos, a estratégia do governo que a Dani estava explicando por aqui. Tem de tudo no meio desse processo aí, né? Você tem um Davi Alcolumbre que queria ter o seu aliado Rodrigo Pacheco indicado ao invés de Jorge Messias, tem um próprio Alcolumbre, mas o próprio Centrão, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, que está de cabelo em pé por conta das investigações da Polícia Federal com relação ao Banco Master, com relação a outros escândalos de corrupção que mais cedo ou mais tarde vão pegar no pé do pessoal. O Amapá está aí, né? Você tem a questão da Previdência dos servidores do Amapá, que também estava em relação promíscua com o Banco Master, né? E também você tem um próprio jogo de poder nesse processo agora, uma vez que estamos entrando no ano eleitoral. Então você tem um monte de coisas misturadas, né, que vão fazer, que vão mudar, inclusive, o jogo de pressões entre o Poder Executivo e o Legislativo. Agora, o Alcolumbre, ele ninguém negue, eu acho que eu vou fazer o disclaimer antes, ele é uma pessoa que, claro, foi fundamental para a manutenção da democracia, ele é uma pessoa que tem feito com que o Senado seja, de fato, casa revisora, não carimbadora da Câmara dos Deputados, o que é muito importante para a democracia, né? Tem tido um diálogo interinstitucional importante. Dito isso, desculpa, mas parece, quando o Alcolumbre fala, não, olha, isso é um absurdo, cargos. Pô, mas ele indicou quantos ministérios? Sabe, ele tem ministro indicado, mais de um. Inclusive, quando a União Brasil desemboca fora do governo, ninguém nem questiona que alguém vai tirar os ministros do Alcolumbre. Ou os cargos que ele indicou, em cargos importantes em autarquias, né? E todo mundo sabe disso em Brasília. Todo mundo sabe disso na mídia, todo mundo sabe disso na política, na economia. Né? Todo mundo sabe que o Alcolumbre tem sim esse poder que foi inclusive concedido em meio a negociações com o Poder Executivo. Então quando ele fala, meu Deus, isso aqui é um absurdo, etc e tal, tudo bem, pode não ter sido o caso específico da indicação do Senado, mas dizer que seria uma novidade que isso acontecesse, também não é. Então, esse tipo de toma lá da cá não é positivo para a República. Sabe, a gente discute aqui, não é porque sejam governos do PT, sejam governos do PL, sejam governos do MDB, sejam governos do antigo PSDB, né, que faziam isso, trocavam apoio político por cargos, por emendas, por isso, por aquilo, não significa que essa disfuncionalidade ela é positiva, né? Que esse presidencialismo de coalizão que passou por uma mutação radioativa seja algo legal para a República Brasileira. Não é. Não é. Tão complicado quanto o fato de que o próprio presidente do Senado, repito, que foi fundamental, que foi importante em vários momentos da democracia recente, ele se viu no direito de pressionar para além da sua competência na questão da escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Senado aprovar ou rejeitar, baseado numa série de critérios, e cabe à presidência da República escolher. Né? Ele achou que ele poderia ir além, e é que a opinião dele, exatamente por ser uma pessoa importante para Lula, no momento em que a Câmara dos Deputados vira e mexe está deflagrada, que ia ser aceito isso. Mas não dá. E aí eu acho que é importante nesse ponto o pessoal entender. Muita gente fala, não, em nome da governabilidade o Lula deveria ter feito isso. Bem pelo contrário, em nome da governabilidade o Lula não deveria ter feito isso. Porque a partir do momento que abre a caixa de Pandora, nem a esperança vai ficar lá dentro. Por quê? Porque na hora que o pessoal morder, cheirar sangue, beleza, pressiona que o presidente entrega, as coisas vão piorar. E aí, para acabar, Nath, desde do governo Dilma Rousseff, a gente tem visto o Poder Executivo sangrar suas atribuições para o Poder Legislativo, com o Legislativo sequestrando atribuições do Poder Executivo. Não dá para ter mais uma atribuição sequestrada. É claro que isso, no final do dia, como a gente está relatando aqui, é uma dor de cabeça gigante para o Lula.
não tem muito o que fazer. Mas não cabe a ele, senão, resistir e tentar costurar mais tempo para aprovar o Messias ou mesmo trabalhar com a hipótese de uma derrota. Só que aí, tudo bem, a derrota vai ter um monte de significado, e teria, mas a única coisa que a gente tem certeza é que, mesmo sendo negado a vaga para o Messias, o Pacheco não vai ter essa vaga. Muito importante isso que você traz, Sakamoto. E a Dani já usava aqui até o termo milagre para a gente falar nessa questão de garantir os 41 votos. A gente vê o próprio advogado-geral da União correndo atrás das articulações para garantir esses votos. Dani, só para a gente amarrar aqui essa conversa, o Lucas chegou a mencionar um ponto que eu vi também no noticiário, de que o encontro entre Lula e Alcolumbre diretamente, que poderia talvez trazer essa conversa para um lugar melhor e alguma possível solução. Você vê a possibilidade desse encontro acontecer? Claro, acho que sim, vai acontecer. Como eu disse, o Lula está preparando o terreno para isso. Eu falei agora há pouco, antes de entrar no ar, com uma pessoa que está acompanhando o Alcolumbre. Ela disse, ainda não está nada marcado. Mas o ainda me chama muita atenção, porque significa que dentro de um espaço-tempo específico deve acontecer. E Alcolumbre e Lula têm uma relação positiva. O problema do Alcolumbre está muito fortemente vinculado ao líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, da Bahia, com quem, como a gente também contou em primeira mão aqui no UOL, ele rompeu, ele não fala mais. A expressão, Natália, para entender um pouco da raiva do Alcolumbre, está com muito fígado todo mundo nesse momento e, sinceramente, é uma guerra muito egóica, né? Que faz pouco sentido para quem está fora do ambiente de Brasília, porque talvez ela não faça sentido mesmo, né? Mas, de todo modo, Alcolumbre disse a Jacques Wagner que, abro aspas, né, não me dirija mais a palavra, nem pessoalmente, nem como presidente do Senado. Não existe mais relação entre nós. Fecho aspas. Então, assim, o que vai ter de acontecer? O presidente Lula vai ter de entrar pessoalmente em campo. Mas, assim, na política tem uma série de sutilezas, né? O Lula prometeu ao Messias que ia ajudar falando com alguns senadores. O problema é que agora está todo mundo esperando falar com o presidente da República. E se o Lula faz isso agora, na próxima vez que houver de novo um dissenso entre os líderes do governo e parlamentares da cúpula do Congresso, o Lula vai ter de bypassar os líderes do governo para poder solucionar, entrar pessoalmente em campo. Então, assim, você não pode também fazer disso um hábito. Mas eu, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, inclusive pelo tom dos aliados de Davi Alcolumbre, o ainda não me indica que, em algum momento, isso vai acontecer.